Márcio Meren sobre acusação de assédio de Dani Calabresa e outras 7 mulheres. Ficou claro que elas tinham combinação. O ator concedeu uma entrevista ao jornalista Roberto Cabrini. Márcio Meren voltou a falar sobre acusações de assédio sexual e moral de Dani Calabresa e outras 7 mulheres. Em entrevista para Roberto Cabrini, o ex-diretor contou que tudo não passa de uma junção de vingança e que todas se conheciam. É óbvio que essas mulheres se conheciam, era do mesmo núcleo. Vamos falar em tese. Eu e você trabalhamos junto e queremos denunciar o chefe. Nós falamos no WhatsApp durante o ano, nós combinamos versões, elas queriam estabelecer um padrão sobre mim. Ficou claro que elas tinham combinação, disse ele durante a entrevista que foi ao ar do Domingo Espetacular. Mary ainda afirmou que trabalhou com 8 mulheres. Conheço as 8 mulheres, elas trabalhavam comigo, não tenha dúvida de que elas se beneficiariam com as denúncias. O que pode dizer é que é uma junção de vinganças. O ex-diretor ainda contou que 5 das 8 mulheres que o acusaram se solidarizaram com ele em dezembro de 2019, dia da primeira acusação de Dani Calabresa. Além disso, Mary reforçou que tudo o que aconteceu durante a festa foi consensual. Nos relacionamentos nessa festa, eu, Dani e uma amiga Dani trocamos beijos e saímos felizes. Continuamos nos falando do dia seguinte, semanas seguintes e meses seguintes. Relembra alguns atores que foram acusados de assédio. Alguns famosos acabaram se envolvendo em escândalos fora das telas ao serem acusados de assédio. Em abril de 2017, a história de assédio envolvendo José Maier ganhou proporções ainda maiores depois de uma coluna ser publicada do jornal Folha de São Paulo com um relato completo e detalhado da figurinista Sutomnani, que revelou que o ator a assediou por 8 meses, depois de negar o acontecimento e de diversas celebridades se unirem em uma campanha de apoio ao ator Nani. José resolveu se retratar. Em uma carta aberta, ele se desculpa e assume que errou e teve atitudes machistas, mas que nos últimos dias aprendeu mais do que em seus últimos 60 anos e que espera continuar mudando junto com o mundo, deixando para trás sua formação e criação de atitudes machistas. Tempos depois, no entanto, Su retirou as acusações e o caso não foi para frente, tendo resultado apenas da demissão de Maier da TV Globo. Vale destacar que assédio pode ser entendido como uma perseguição insistente, inconveniente, moral ou física que se dá de diversas formas, podendo causar traumas em quem é vítima. A seguir, ver os famosos que foram acusados de assédio. Márcio Meren viu em 14 de fevereiro de 2022 seu nome voltar aos assuntos mais comentados da internet após a justiça liberar matéria da revista Piauí, que expõe novas denúncias de assédio contra o humorista. Pronta desde 2021, a matéria estava proibida de ser veiculada por decisão da juíza Tura Correa de Melo da 20ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, a pedido dos advogados do autor. No dia 31 de janeiro de 2022, no entanto, o ministro Gilmar Mendes derrubou a decisão do material divulgado. O veículo apresentou algum desdobramento do caso. Sem ter o nome divulgado, uma mulher contou que após um banho, antes de uma confraternização, Mary saiu de toalha com o pênis ereto e tentou agarrá-la. Vale pontuar que a atriz em questão estranhou o pedido do autor para tomar banho em seu quarto, mas se sentiu constrangida a negar algo ao chefe. Um dia após a situação, o humorista teria enviado uma mensagem para a mulher perguntando se o constrangimento do momento já havia passado. Ela respondeu que não. Em outro trecho da reportagem, foi revelado como Mary costumava receber as mulheres.
Marilyn receberia as atrizes só de cuecas ou ainda com as calças abaixadas ou sem calças. Uma relata ter sido chamado de piranha, outra que lembra de ele apontar para o banheiro e dizer vamos em tom convidativo, propondo sexo, mas a primeira vítima a levar as denúncias de assédio contra Márcio Meren, a alta cúpula da emissora, foi a atriz e a apresentadora Dani Calabresa. Também foi a revista Piauí que publicou uma extensa reportagem detalhando os assédios de Dani Calabresa teria sofrido de Márcio Meren. Na matéria, fontes contam como o humorista foi assediado sexualmente e moralmente pelo autor. Após o caso ganhar grande repercussão, Dani se pronunciou por meio das redes sociais e agradeceu o apoio que estava recebendo. Já Márcio Meren rebateu as acusações por diversas vezes, como em uma entrevista ao Domingo Espetacular, em que relatou que está sofrendo ameaças após o caso vir à tona. Veja aqui, divulgação TV Globo. Nascido em 1º de junho de 1937, Morgan Freeman, por exemplo, foi acusado por 16 mulheres de atos inconvenientes, sendo que metade delas afirma que o ator adotou algum tipo de conduta inapropriada e as outras o acusaram de assédio. O caso foram revelados pela CNN, que divulgou o relato de algumas das vítimas. Uma delas foi assistente de produção de Freeman e revelou que durante as gravações do filme Despedida em Grande Estilo, em 2015, ele teria levantado a saia da jovem e questionado se ela estaria usando ou não roupa íntima. A atitude do ator teria incomodado até mesmo seu colega de elenco, Alan Arkin. Alan fez um comentário pedindo que ele parasse. Morgan ficou apavorado e não sabia o que dizer, revelou a vítima. As acusações não pararam por aí. 3 mulheres ainda contaram que durante outras gravações ele fazia comentários desconfortáveis a respeito de seus corpos. Eu parei de usar saias quando ele estava lá, comentou. Um ponto ressaltado é que algumas das vítimas sabaram o ato como assédio e outras como conduta inapropriada. Divulgação. A revista Variety publicou depoimento de 3 mulheres que relataram ter sido abusadas sexualmente por Dustin Hoffman. A primeira, Cody Thomas, tinha 16 anos de idade e era colega da filha do astro Carida, que passou o dia com ele em Nova York, nos Estados Unidos. Após um passeio pela cidade, Cody foi esperar seus pais no quarto do hotel em que o ator e sua filha estavam hospedados. A mulher explicou que Hoffman exibiu partes íntimas para ela e a questionou sobre tocá-lo. Eu fiquei sentada na cama esperando meus pais. Ele saiu do banheiro com uma toalha que depois atirou. Ele ficou lá nu. Eu acho que quase tive um colapso, na verdade. Foi a primeira vez que eu vi um homem pelado. Eu não sabia o que fazer nessas circunstâncias. Ele continuava me falando, estou pelado, você quer ver? O que me salvou foi um telefonema, então eu fui embora. Contou. Hoffman teria sido ainda mais invasivo com Melissa Kester, que estava no mesmo estúdio que o ator, que teria colocado a mão por baixo das calças da jovem enquanto eles estavam em uma cabine de gravação. Eu não sabia o que fazer. Eu apenas congelei e pensei, oh meu Deus, o que está acontecendo? É um choque quando acontece com você. Melissa confessou que se sentiu estuprada e que após o ocorrido, Dustin tentou entrar em contato com ela diversas vezes. O último caso foi relatado por uma mulher que preferiu não se identificar. Ela fez uma ponta nas filmagens de Insta
e em uma festa em comemoração ao fim das gravações. O ator teria enfiado os dedos debaixo da saia. Eu não sabia o que fazer e estava sorrindo para mim. Tinham pessoas ali, o que poderia fazer? Ele era o Dustin Hoffman, relatou. Em seguida, os dois se encontraram e tiveram relações sexuais, mas a mulher frisou que o primeiro momento com o ator não foi consensual, lembrando que a primeira acusação de assédio aconteceu durante o filme A Morte de um Caixeiro Viajante, 1935. Anna Graham Hunter, hoje 49 anos de idade, tinha apenas 17 anos quando o autor teria supostamente começado o primeiro dia do set já pedindo uma massagem nos pés. As coisas escalaram com ele flertando de maneira inapropriada à frente de todos a equipe e apalpando o corpo de Anna. Hunter revelou o caso ao Hollywood Reporter, veículo para o qual Dustin emitiu uma resposta. Tenho o maior respeito pelas mulheres e me sinto horrível que possa ter feito algo que me colocou em situação desconfortável. Sinto muito, isso não reflete quem eu sou. Os advogados do ator negaram todas as acusações. Duas denúncias de estupro contra Eddie Weitwick foram feitas em novembro de 2017, mas o ator de Gossip Girl continuou negando as acusações. Uma das mulheres relatou, inclusive, que ficou 2 dias presa pelo autor enquanto ele a estuprava. Uma terceira vítima ainda acusou este, mas disse que conseguiu se desvencilhar dele em uma festa. Danny Masterson, conhecido como Ryder de Tat 70 Show, foi acusado de estupro por 4 mulheres diferentes, com todos os casos tendo acontecido no começo dos anos 2000. Uma acusação de 2004, segundo o TMZ, estava sendo investigada em 2016 e 2017 pela polícia de Los Angeles. Diante dos fatos, a Netflix tomou a decisão de demitir o ator, avisando que ele terminou suas gravações de Ted Ranch e que seu personagem seria excluído da série. Ao Huffington Post, Danny negou as acusações e se disse desapontado com a decisão do serviço de streaming. O ator Jeffrey Tambor foi acusado pela colega aderente da série Transparente, Tracy Lysette. Em entrevista ao The Hollywood Reporter, a atriz revelou que os comentários do ator logo se tornaram algo ainda mais sério. Minhas costas estavam apoiadas em uma parede quando Jeffrey me abordou. Ele se aproximou, colocou os pés descalços em cima dos meus, de forma que eu não conseguia se mexer, e começou a fazer movimentos rápidos contra o meu corpo. Eu senti o peso dele no meu quadril através do pijama fino que ele vestia e o empurrei. Em relação oficial, Tambor negou as acusações. Apesar das minhas falhas, eu não sou e nunca fui um predador, e a ideia de que alguém possa me ver dessa forma é mais perturbadora do que consigo expressar.